Bom, desculpe, tá? Depois eu dou um abraço, tá? Claro. Então, para a gente dar início a esse momento, que é um momento de apresentação, de trabalho de conclusão e de audição por parte de dois professores colegas do Departamento do Instituto de Filosofia, o professor Ivaldo Guerra, que é do Departamento de Sociologia, e meu colega Caleb Farias Alves, que é do Departamento de Antropologia. Inicialmente, então, o nosso aluno, Sebastião Pequenino, vai fazer uma breve exposição sobre esse trabalho, pensando, então, depois, entender um pouco mais, a partir das perguntas e questionamentos que a dona vai fazer. Obrigado, professora. Obrigado, professores, meus convidados também. E o meu operador de IVT é o Christian. Não, pode deixar. Então a esposa vai subir também. A esposa Mas esta, a minha esposa ama. Tem que ter a Luana, não veio? A Luana está em casa agora, tem que estar trabalhando. Alguém tem que trabalhar, né? Ela ficou muito. Seria muito incrível. Mas, então, obrigado a todos e desculpa, eu estou meio nervoso, mas eu quero começar falando um pouco desse trabalho que é sobre as comunidades quilombolas, sobre as lógicas, né, do Estado das quilombolas, suas reflexões sobre o processo administrativo de realização e com isso, de alguma forma, chega nas comunidades, mas o meu desafio maior foi, como todos sabem, é que eu sou funcionário do INCRA. Então, era não fazer um TCC, vamos dizer assim, chapa branca, que a gente está contando como é que o INCRA atua, mas, de fato, tentar fugir dessas visões meramente de procedimentos, né? Mas mostrar o diálogo entre a comunidade e os órgãos de governo, INCRA, Ministério Público, né? E ampliar a visão, além dessa visão de servidor institucional que eu tinha. Então, esse foi o meu grande desafio e eu acho que eu tentei e espero ter conseguido. Para baixo. Depois eu volto a tabela só para dizer que o meu universo de pesquisa e reflexão nessa dinâmica, nessas lógicas entre as comunidades e o procedimento de regulação e os órgãos do governo do Estado, teve como objeto, assim, como análise, a comunidade Camila Silva, aqui em Porto Alegre, né, é um fato. Depois eu volto para dizer que cada uma delas qual que foi a pesquisa, o estudo, a análise. Chácara Rosas, em Canoas. Arapemã, que é uma comunidade lá no meu saudoso e Pará, em Santarém, no Pará. Rincão dos Caixões, que é o município de Jacuizinho, aqui no Rio Grande do Sul. E Júlio Borges, que é em Salto de Jacuí, também aqui no Rio Grande do Sul. Depois a gente volta nessa tabela só para... Bom, e a minha monografia está organizada assim, né? No primeiro capítulo, como eu disse, eu falo um pouco do ponto de observação privilegiado que eu tive como servidor do INCRA, né? E nessa visão de relação entre as comunidades e os órgãos de governo e de Estado. Mas também nesse capítulo, eu tinha até comentado com o orientador sobre isso, eu coloco um pouco o que aconteceu no início dos trabalhos aqui em realização. E destaco a questão que foi fundamental até para o meu trabalho, foi eu ter participado, acompanhado, como técnico do INCRA, verdade, a confecção dos relatórios antropológicos, que já foi chamado de laudo, né? Eu falo um pouco disso aí, porque eu tenho a professora aí que tem um trabalho muito bom sobre isso, com boa leitura, sobre esses relatórios que eles são a peça fundamental nesse processo de realização, mas também ele é muito mais do que uma peça meramente técnica, burocracia do INCRA, apesar de, infelizmente, é assim que o INCRA trata, e só trata dessa forma, mas era muito mais. Esse relatório antropológico, ele é onde a comunidade se vê e se acha e vê nesse relatório um instrumento de garantia de direitos. Mas, como diz a professora Eliane Catalino, esse relatório não é um atestado, não é um mapa que define, que demarca um território, mas ele é um instrumento que fortalece a comunidade na busca desse direito. No capítulo 2 e 3, eu acho que é um pouco,
as leis que garantem o direito das quilombolas, aí eu destaco aí o artigo 68, a Convenção Menor da OIT, o Decreto 4.7, que são a legislação que de fato garante às comunidades quilombolas o direito delas, das suas terras, mas também outros direitos. E no capítulo 3, eu coloco que como a lei garante o direito, as instruções normativas que são feitas para operacionalizar esse direito, elas retiram direitos. Né? Eu tenho um trabalho da IEDA lá em Cambará, um trabalho de mestrado, né? Ela fala um pouco dessa questão, né? As normativas que têm o objetivo de operacionalizar a situação, elas de fato tiram o direito que a lei garantiu. Né? Elas tiram, a cada uma delas aí que tem a 16, a 20, a 49, a 56, a 57, que são instrumentos administrativos do INCRA, cada um deles foi retirando pouco a pouco a participação das comunidades, foi limitando essa participação, até chegar ao ponto hoje que a discussão é o território possível a ser concedido às comunidades quilombolas. E no capítulo 4, esse sim, ele um pouco maior, em que eu aprofundo um pouco a questão das novas significações de territórios quilombolas, e mesmo das comunidades quilombolas, quanto isso foi importante para que se avançasse na conquista desse direito, né? Porque todos aqueles que são contra os direitos quilombolas, especialmente dos territórios, a questão é mais que novo é aquilo que o lugar onde se fugia, onde se escondia. E as novas definições, né, transitava em julgado em que despejava a família Silva. E o Estado, o INCRA, entrou, e esse procedimento foi, junto com o Ministério Público Federal e Estadual, e com o poder da comunidade família Silva de agregar apoio político de outras comunidades, do movimento negro, conseguiu reverter este despejo judicial a partir de um instrumento chamado Título de Posse, que o INCRA emitiu e que não existe na legislação, na regra. Até hoje, o INCRA emitiu e foi esse instrumento que foi reconhecido, então legitimado pelo Poder Judiciário, em que deu início ao processo de regulação da comunidade civil, que hoje é uma área parcialmente titulada. É uma comunidade estigmatizada, o conceito do seu entorno, que era chamada de planeta de macacos. E essa comunidade, a partir do procedimento da ação, do procedimento de regulação do seu território, foi se apoderando e se empoderando de como funciona a legislação, foi buscando apoio, principalmente junto ao Ministério Público Federal, e conseguiu, eu até faço uma comparação com os índios de Massapia, lá em Cape Cod, lá que eu estou sabendo disso agora, o James Clifton, porque houve uma audiência pública em Canoas, eu faço a relação com o julgamento lá em Cape Cod, em que a comunidade Chácara da Rosa, aquela que eu vi estigmatizada, Toma uma água. Uma audiência pública, com vários órgãos de governo, e ela era que dizia exatamente o que se faz e o que não se faz. Então, testemunhei ali uma mudança, né, que eu confesso que não tinha observado, acompanhado, de uma comunidade que tinha medo de se mostrar, que tinha medo de ser estigmatizada, tinha medo de ser expulso do seu local. Estava numa audiência pública ao lado. De um lado estava a presidente da associação Isabel e do outro a tia dela, e no meio o procurador da República, em que perguntava aos órgãos públicos, inclusive o que eu trabalho, dizendo, fizeram isso? Ele dizia, fizemos. E perguntava para os quilombolas, fizeram mesmo?
Então, esse processo que a comunidade saiu, eu também coloco como um empoderamento, e eu lembro vários autores sobre esse empoderamento, todos eles parece que escreveram sobre o Chácara da Rosa, né? Aquela questão, um deles que eu Paulo Freire, né? Que a comunidade, por conta própria, ela vai desenvolvendo um processo que daqui a pouco ela consegue negociar, ela consegue sentar e discutir com os poderes públicos e com outros poderes dos seus direitos. E o outro que eu também coloco muito, muito importante é Arapianã e Santarém, que esse tem uma característica muito específica, que é uma comunidade à margem do rio Amazonas, em que é impactada por um fenômeno natural, ou quase natural, que é o fenômeno das terras caídas, né, que em função, claro, da questão ambiental, as águas do rio Amazonas sobem e ao descer ela leva o barranco junto. E está levando a comunidade junto. Né, e a comunidade buscou ajuda ao Ministério Público e ao INCRA, né, que propôs um termo de ajuste de conduta. Por quê? Porque é uma ilha em que os quilombolas foram se localizando na margem do rio e no interior dessa ilha existem os produtores, os fazendeiros lá chamados, que criam gado e búfalo. E não tinha mais terra para a comunidade quilombola, porque a água estava levando. Então se solicitou que a comunidade subisse a ilha para que fosse ocupada. Naturalmente que o Ministério Público chamou esse proprietário, propôs um termo de ajuste de conduta, não foi aceito. E o Ministério Público e a comunidade buscaram na Justiça, a Justiça Federal deu a ordem para que a comunidade pudesse ocupar uma outra área, né? E agora essa comunidade ela está já reconhecida, já publicado o relatório técnico e está esperando a portaria de reconhecimento. E há outro caso que eu coloco no meu trabalho como o Rincão de Caixões, que aqui tem inclusive um pesquisador lá que trabalhou lá, que é em Jacuizinho, que uma comunidade que há muito tempo estava lá, que recebeu de boca, como é a maioria das terras que o quilombola recebe de boca, e estava lá e os novos proprietários, né, com o intuito de expulsá-los, plantou soja por cima deles, né, e jogou veneno por cima deles. E essa comunidade, ela, com todas as dificuldades, ela buscou o seu direito. E aí o Ministério Público, por omissão do INCRA, né, o INCRA foi chamado por omissão do INCRA, não tinha condição de fazer, conseguiu, através de um termo de ajuste de conduta, delimitar uma área provisória em que afastava a comunidade do impacto desse agrotóxico usado na produção de soja. Hoje essa comunidade ela está reconhecida por portaria do presidente do INCRA então, você ter uma ideia, e não posso errar os números disso, mas eles ocupavam talvez 5, 6 hectares, o Ministério Público delimitou talvez 15, 20, e eles agora têm reconhecimento um território de 240. Né? Então, assim, esse relacionamento, vamos dizer assim, com os poderes, principalmente nesse caso do Ministério Público, foi fundamental para garantir o direito dessas comunidades. E esses casos que eu falei aqui, todos eles eu falo, né, tem um final feliz. Né? O Silvio foi titulado, o Chácara da Rosa está titulado, Arapianã está reconhecido, etc. Mas esses casos são exceção. Isso não é uma regra. Isso foram casos excepcionais em que coincidiu ter um procurador da República um pouco mais envolvido, o INCRA, em algum momento, os seus funcionários um pouco mais comprometidos, e as coisas aconteceram. Porque o último caso que eu coloco, que é em Júlio Borges, que também, próximo do estado de Jacuí, inclusive são parentes dos mesmos quilombos lá de Rincão dos Caixões, em que os procedimentos foram muito parecidos. Né? Foi feito pelo INCRA, com pesquisadores, né? um relatório preliminar em que apontou que aquela comunidade estava impactada, inclusive também por agrotóxicos, que necessitava urgentemente ter um território provisório, como aconteceu lá em Salto do Jacuí. O mesmo promotor, o mesmo procurador da República,
que encaminhou e conseguiu fazer o procedimento lá em Salto de Jacuí, no Rio de Caixões, negou fazer isto na comunidade de Júlio Borges, alegando que o INCA tinha que tomar providências e agora, depois de muito tempo, a comunidade vai ter o seu relatório sócio-histórico antropológico iniciado, ainda agora no início do ano. Tá, então, eu queria passar eu ontem estava terminando isso, uma colega minha conversando com ela, disse, olha, eu tenho que pôr imagens, mensagens, imagens, fotos, que isso é bom na tua apresentação. E eu não tinha colocado. Eu pensei, o que é que eu vou colocar para simbolizar um pouco a transformação que esse procedimento faz com E esse é o dia do despejo do Silvio. E que não aconteceu. O outro. E esse aí, a gente está muito longe de lá, e às vezes não conhece, esse é o impacto do fenômeno da terra caída numa comunidade quilombola, né, em que anos após anos a água vai levando o território deles. Lembro que um dos quilombolas disse, daqui a pouco o nosso quilombo está no oceano, porque a água levou. E a ação, a mobilização, a busca da comunidade e encontrando em um órgão do Estado e de governo, por caso de Araquemã, conseguiu proteger a comunidade desse impacto, levando ela para mais dentro da ilha, uma área mais alta, e isso sem nenhum prejuízo do procedimento de erodação. E o último, por favor, Christian, para terminar mesmo, até não são propostas, são questionamentos que eu faço no meu trabalho. É o seguinte, se Luiz Silva, o título de recebimento de posse deu certo, salvou uma comunidade de ser despejada judicialmente. Se lá em Júlio Borges a limitação antecipada e provisória do território salvou a comunidade de exposição a feito juízo para o processo de interpretação. Tem um amigo meu que diz o seguinte, que no serviço público não se faz nada que não esteja escrito. Que o bom senso não é um critério de... Então, bom, se é isso que precisa, meu trabalho propõe que se coloque, se inscreva e com isso possa efetivamente garantir a essa comunidade direitos que muitas vezes acontecem de maneira excepcional e não está escrito, e com isso a comunidade fica exposta às suas, inclusive um caso de ser extinta, de desaparecer em função de uma falta de ação do Estado. Desculpa a demora, mas é isso. Convidados primeiro, depois do departamento. Eu agradeço a Denise essa oportunidade e a presença de pessoas que eu conheço já há um bom tempo, que eu os conheci junto com o Sebastião em outras circunstâncias também, não só nos caminhos aí, visitando terras de quilombolas, coisas assim. Mas essa oportunidade que é um tema que eu já faz uns 2 ou 3 anos que eu tinha deixado em banho-maria por ter me dedicado a outras questões, aos perâmbulos da praia e coisas assim. E os moradores de rua, que agora essa semana nós estamos a campo fazendo censo da população de rua de Porto Alegre, começou ontem. Mas enfim, o Sebastião, eu te agradeço a oportunidade e quero te parabenizar antes de parabenizar pelo trabalho, por essa tua postura, né, de deixar um registro da tua experiência, de tentar encontrar um elo de ligação entre toda essa tua trajetória, como é que se chama a profissão do terror? Agrimensor, de agrimensora, discursador em
em reuniões de quilombolas como eu pude assistir, a estudante da URGS, né, e a escritora agora. Acho que essa tua trajetória ela é muito simbólica, ela é muito importante e eu espero que tu não pares aqui, não cristaliza, né? Sei que mandaste e-mail que vai mudar de atividade, espero que ela não te paralise, né? Porque acho que tu está descobrindo um universo que é importante junto conosco aqui com a universidade. Alguns pontos fortes, eu vou ser bastante sintético, bem conciso, né? Alguns pontos fortes que eu quero salientar no teu trabalho. Primeiro, o fato de tu resgatares os procedimentos burocráticos. No começo eu fiquei meio incomodado com isso, porque era lei, né, para esse negócio aí, não faz parte da minha formação. Digo, mas por que esse cara está insistindo tanto nas leis, né? Por que ele não pega e diz, ó, tem essa lei e já sai fazendo críticas como nós às vezes estamos acostumados a fazer? Mas depois eu fui entendendo, né, que a tua preocupação não era tanto da lei, era procurar dar um sentido, né, de não neutralidade nesse processo, quer das normas, né, da normatização, quer do porquê que isso não, quem normatizou. Não há neutralidade entre o momento que foram criadas as regras, normas, normatizações e os processos sociais. Isso eu fui entendendo aos poucos e acho que é um ponto forte do teu trabalho. Isso é novo na sociedade brasileira, nós não estávamos muito acostumados a essas questões, né, nesse ambiente de tensões e conflitos vai emergindo algumas coisas que vão avançando, felizmente. Um segundo ponto, tu traz, talvez, não sei se foi tua intenção, né, acho que te projetando no trabalho, tu traz um pouco a dimensão nacional do tema quilombola, que é uma pergunta que eu muitas vezes me fiz para o Zé Carlos e não sei se para a Ieda. Vem cá, os quilombos, existe o quilombola no Brasil, brasileiro? Ou tem o quilombola sulino, tem o quilombola baiano? Existe esse quilombola brasileiro que pode elencar um conjunto de características identitárias e para minha surpresa, quando eu viajo, eu procuro observar isso e perguntar. Em julho eu estive no interior de Novato de Pinhonha para visitar os meus perambos, vendedores de praia, que vêm de lá vender roupa, que nós estamos estudando. E quando eu entrei na diocese, que me disseram que tinha a pastoral do quilombola, operário, quilombola, aí a irmã me mandou falar com uma moça que estava lá no escritório, porque ela era secretária de um cara que eu queria entrevistar. Aí eu cheguei lá, vi para aquela moça assim, fiquei curioso. Daqui a pouco eu perguntei, tu é quilombola, não é? Ela sou, como tu sabe? Então, cara, o jeito de falar, a maneira de ser, ela vinha de um quilombo lá perto e estava trabalhando na Secretaria de Estado. A mim me surpreendeu essa minha capacidade, inclusive, de conseguir já ler que é um tipo, sabe, aquelas características assim, eu nem sabia de onde ela era, eu sabia ela ali, não sabia o nome dela. Então tua trajetória que mostra um pouco aí, né, de tentar juntar uma dimensão de Brasil, eu vejo como um ponto importante do teu trabalho. Sem deixar de insistir que existem particularidades. Tem particularidades. Talvez tenhamos que aprofundar mais nessas particularidades. Qual é a diferença? Onde é que estão as particularidades? Porque elas podem ser potencialidades ou podem ser problemas. Né? A particularidade ela pode ser uma coisa ou outra. Né? Ajudar ou prejudicar. Terceiro, tu insiste em uma certas especificidades das lutas ou dos processos quilombolas, né, que é diferente de outras lutas relacionadas no campo semelhante, como por exemplo a luta pela terra e território. A meio ano passado tu fala lá que eles não se sentem identificados com a reforma agrária. Eu gostei de ver isso, porque eu já tive algumas discussões com o pessoal do MST, que depois de uns anos para cá vem tentado incorporar a luta do quilombola como parte da luta pela reforma agrária. Eu sempre entendi que não é. Né? É diferente. Não. É uma luta pela terra, sim e não. É muito mais que isso. É um pouco diferente. Enfim, tu reconheces isso, eu fiquei contente de ler isso no teu trabalho. E por último, é a tua contribuição para que esse tema ele continue tendo, como já tem desde alguns anos, eu acho que é um dado positivo dessa temática, ao mesmo tempo que há uma luta social, os processos oficiais,
normativos, a universidade é até bastante significativa comparativamente a outras situações, né, nesse sentido. E o teu exemplo tu é a fotografia disso. Com relação, agora com os aspectos gerais do teu trabalho, com relação a aspectos formais, me parece muito bom, tem uma estrutura, tem um texto afora as citações de leis aí, que tem fluidez. Eu confesso que eu dei uns pulos de vez em quando, era lei. Bom, enfim. Mas afora isso, tem uma sequência lógica, eu acho que isso é muito importante, faz parte da análise do trabalho do TCC, né? Você tira umas conclusões no final também. E eu acho que nesse contexto eu não tenho nada. Citações eu não encontrei maiores problemas. Alguns erros de digitação que escapou por aí, mas enfim, coisinha miúda, né? Coisa pequenininha que não prejudica em nada do meu trabalho. Com relação à estrutura do ponto de vista, agora não do estilo, etc., talvez num futuro, né, se for avançar e publicar, teria que ter essa questão como combinar textos teus analíticos com textos descritivos, há uma certa linearidade na descrição. Para trabalho acadêmico ele funciona, ou seja, é isso mesmo. Agora, em alguns momentos eu gostaria de ter visto mais você escrevendo, né, em vez de trazer propriamente essas citações, talvez você mesmo colocando, fazendo a sua análise, né? Mas eu tenho consciência que nós estamos unidos o tipo de dimensão do trabalho que estamos fazendo, estou te propondo isso num caso, queiras eventualmente colocar isso como uma contribuição mais à frente, etc. Ou num futuro mestrado, por exemplo. Eu tenho algumas questões, Sebastião, algumas mais pontuais, outras um pouco maiores. A questão da reforma agrária já falei, né? Eu vou começar com algumas um pouquinho assim mais pontuais, depois tem duas um pouco mais amplas que eu gostaria de conversar contigo. Primeiro, eu não entendi bem lá na página 40, tu fala que os quilombolas são considerados, você fala ao mesmo tempo a palavra autóctone e tradicional, né? E para mim, a indígena tu mistura. Eu acho que o teu problema foi misturar os indígenas com os quilombolas, que talvez podia tirar o indígena deles lá de fora. Eu não entendi isso, quis dizer que os indígenas são autóctones e os quilombolas são tradicionais. Os dois, podíamos explicar? Nessa questão, assim, eu fiz vamos dizer assim, essa comparação, usando o professor João Pacheco aqui, sobre a questão da centralidade, em que ele fala a questão dos índios, que em tese estavam desaparecidos no Nordeste e que voltam a reivindicar. Então, eu faço a relação da territorialidade dos índios com... Sim, além da territorialidade, as semelhanças... A semelhança dos povos indígenas e quilombolas, além da territorialidade, tem comum o fato de serem extremamente classificados por corações diferenciadas. E aí eu quis... Autóctones e ou tradicionais. É aqui que eu fiquei com... não é uma pergunta semântica, podemos chamar eles de autóctones, os quilombolas? Não, mas aqui eu coloco, né, autóctone e ou, né, eu quis fazer essa comparação usando essa questão da territorialidade por professor Pacheco, mas que as semelhanças e a diferença, e se assemelham na territorialidade, isso é certo, mas na minha opinião não. Na minha opinião não. Eles têm grandes semelhanças, mas tem, e aqui eu falo exatamente isso, né, que até ali são parecidos. Depois se puder melhorar um pouquinho a frase para não deixar a dúvida na leitura, para mim ficou realmente, eu voltei a insistir, e tanto que eu estou te perguntando. Eu gostei de uma passagem que você traz, eu não notei a página, né, que é os quilombolas, que a gente tem que olhá-los na sua história, no tempo e no espaço. Acho que essa é um pouco a dimensão do teu trabalho, e aqui fica um excelente tema para avançar, trabalhar um pouco filosoficamente isso, trabalhar um pouco culturalmente, o que é essa relação no tempo deles, né? Pegar desde a África, talvez, alguns elementos culturais que vieram se transformando, se agregando, e no espaço, como é que eles vão ocupando e vai se retraindo. Hoje você narrou aí que uma
uma comunidade de 20 hectares passou para 200. Portanto, há uma mudança do uso do espaço. Como é que isso... Eu acho que esse é um tema, eu sou fascinado por essa cruz do tempo, né? Do tempo, vertical, do centro para baixo, e do espaço. Acho que é um método assim, de olhar as histórias sociais, as dinâmicas sociais muito interessante, porque se consegue perceber que o que está acontecendo hoje tem uma relação com o passado, e ao mesmo tempo isso tem uma dimensão que transita no espaço, né? Às vezes ela acontece aqui, depois lá. Estudando os movimentos aí da luta dos caboclos aqui no sul do Brasil, dá para perceber, tem fatos que acontecem no Paraná, Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em tempos diferentes, espaços diferentes, mas quando a gente vai olhar, eles têm uma unidade importante, uma acumulação importante. Eu acho que com os quilombolas esse assunto pode ser aprofundado mais, ele permite boas conversas, mesmo acadêmicas, e além disso a continuidade nos bares, que sempre são mais animadas, né? Talvez elas aprofundam um aspectos que aqui a gente não fala. Por último, em questões mais pontuais, não é tão pontual assim, não, é uma conclusão tua. A última conclusão tua diz que a regularização retém população quilombola no rural, no campo, você usa, principalmente os jovens. A mim não me parece tão evidente isso, não tenho percebido isso nos poucos estudos que eu participei, que eu enxerguei, que eu conheço. Eu não sei se tu tens evidência empírica ou se essa é uma vontade tua. Até porque eu acho polêmica a questão de considerar o quilombola como do campo ou rural, não necessariamente, mesmo que ele more no espaço. É que nós deixamos aquele espaço como rural. Muitas comunidades podiam ser tratadas como urbanas, como são as sedes de distrito. Né? Eu nasci num município que a sede tem 500 habitantes. Eu acho que tem menos habitantes do que o Moroal. E lá é urbano, não é rural. Então acho que essa questão ela é um pouco polêmica, porque o problema é que se nós consideramos do campo, nós vamos considerar o camponês, o agricultor, nem todos são. Eu sei que é um tema ainda que a gente precisa aprofundar mais nesse debate. Mas eu só estou te perguntando se tu tem dados empíricos que demonstram que o processo de regularização retém principalmente os jovens nas comunidades. Isso é evidente ou é um pouco... Aí, professor, acho que aí foi um caso de... Talvez vai ter que fazer uma pequena revisão. Que aqui eu coloco aqui, né, que essa política de revelação de território quilombola, ela retém as pessoas do campo. Aí tem jovens que foram tentar a sorte da cidade, agora podem voltar. Porque, de fato, isso, a minha experiência mostra isso. Aqui em Casca, por exemplo, né, em que muitos saem porque não tem como a terra é pequena. Quando esse processo vai dar certo, né, as pessoas ficam, e aqueles jovens, né, que saíram para estudar, etc., eles têm a perspectiva de voltar. Sim, mas a minha pergunta é, tu tem evidências empíricas ou isso é parte de uma argumentação? Não, é parte da argumentação e parte da minha vivência com as comunidades. Né? Que hoje eu percebo que as comunidades que estão em processo, as pessoas estão voltando, inclusive os jovens. Pois é, mas isso seria muito importante a gente demonstrar empiricamente, esse é um argumento importante. Né? E talvez fazer algum estudo, não sei se ir para a universidade ou alguma dissertação. Inclusive, professor... tentando ver, pegar noção séries históricas. Inclusive, professor, não só aqueles que... Não, eu não estou contestando. Eu só estou querendo saber se tem dados. Isso, dados. Isso acho que faltou. Para poder usar isso como argumento, tu tem que ter uma... Claro. Agora, a minha vivência mostra que, além desses jovens que estão ficando, né, tem aqueles que estão voltando e aqueles que não estão mais saindo. Sim, entendi. Né? Tá. Bom, duas questões que tu traz dentro do texto, uma delas é sobre a primeira lei de terras, de 1850. Né? Tu fazes uma leitura, tu colocas ali os indígenas, ela não tinha interesse, ela foi uma lei que inclusive visou controlar o acesso à terra. Você usa um autor lá e parte para essa argumentação, e você cita principalmente indígenas pobres e escravos. Né? Eu não sei, a leitura da lei que
estou discutindo, é uma discussão acadêmica, né? Todo mundo vê a Lei de Terra, de fato, ela foi uma tentativa modernizadora. No bojo dela poderia se fazer, inclusive, a reforma agrária. Poderia, foram as forças políticas que impediram de fazer. Então, eu acho que essa tua interpretação adotada, eu não lembro qual é o português, talvez ela seja um pouco enviesada, né? Ou ideologizada, digamos assim. Por exemplo, ela permitiu a possibilidade de um desenvolvimento rural não monocultor. Era a monocultura. Foi a partir da Lei de Terra que se moderniza, que se amplia, que se começa a produzir e se produtos de comercialização, não produtos de subsistência apenas. Então, não sei se tu tem algum comentário agora, quer que eu coloque a outra questão, as duas, né? A outra, ela é um pouco mais interna do assunto, né? Na página 38, que é a última página 38, você coloca que o Estado reconheceu. Onde está? Aqui, ó, no primeiro parágrafo. O Estado reconhece a comunidade quilombola como grupo, não havendo reconhecimento. Eu colocaria a palavra como um coletivo entre grupo, no sentido beberiano, mas isso é secundário, né? Não havendo reconhecimento individual de quilombolas. Eu não entendi muito bem isso, porque essa frase é tua, não é situação. Isto é, só existe o quilombola porque ele faz parte de uma comunidade. Se o indivíduo não faz parte de uma comunidade, não é quilombola. Eu não entendi porque o quilombola tem a sua carteira de identidade, a única questão que é coletivizada é a terra. O resto é tudo tratado como um cidadão individual, com nome, com possibilidade de trabalho individual. Então, ou eu não entendi o que tu colocasse, ou eu discordo da tua leitura. Acho que o Estado reconhece o quilombola como um quilombola, mas na relação na comunidade, em relação à sustentação territorial, aí sim ele faz parte de uma comunidade necessariamente. Né? Não sei, eu fiquei um pouquinho dúvida. Pode falar. Mas, professor, vou começar pela última para não perder embalo. Essa minha interpretação é a interpretação que o Estado, o Estado, para bem ou para mal, ele dá um documento de reconhecimento aos quilombolas, mas não dá individualmente. Ele dá da terra. Não. A Fundação Cultural Palmares, ela dá uma certidão chamada certidão de autorreconhecimento. O Estado emite essa certidão para a comunidade de Morro Alto, para a comunidade de Casca. Ela não dá a certidão para o quilombola, para o quilombola de Morro Alto, Maurício. Então, o Estado brasileiro hoje, ele reconhece o quilombola como parte de uma comunidade. Né? E isso ele certifica, dá um documento formal. Inclusive, esse documento ele é fundamental, não é fundamental, ele é obrigatório para que essa comunidade possa acessar programas sociais, inclusive a terra. Quer dizer que para ele ser quilombola, ele tem que necessariamente estar subordinado a essa estrutura. Então, essa foi uma informação que eu estou dando de fato do que como é hoje isso. Questionável mas, por exemplo, o Maurício, que é quilombola de Morro Alto, ele não pode chegar no índice e dizer eu sou quilombola e quero a minha terra lá. Não. Nós podemos... Não, a terra não, mas ele não tem direito a usufruir de outros benefícios, políticas sociais e públicas para os quilombolas. Se ele não está no quilombo, se ele não se vincula ao quilombo, ele não pode... Não, ele pode... não as políticas gerais, eu estou falando de política específica para quilombo. Os quilombolas hoje Sim, não, eu conheço. A minha questão é o indivíduo quilombola, eu quero entender ele pode acessar outra política, mas o que a certidão dá direito, a políticas específicas para essas comunidades. Naturalmente que o Maurício pode buscar programas sociais individuais como cidadão brasileiro, mas não pode usar as políticas de quilombola, a política de direito. Quanto à Lei de Terra, bom, a minha leitura, os autores que eu li, confesso que inclusive a minha interpretação dela, é que ela
já 38 anos antes da lei Áurea, em função já está acontecendo, inclusive, a proibição de transporte de escravos, etc. A minha interpretação baseada no que eu li, o Estado brasileiro já se preparou para que, se acabar a escravidão, as terras não podem ser dos escravos. Por isso que é só comprando ou por a concessão do imperador. Né? A minha interpretação é que isso foi incluído. Pode ser que teve toda essa questão de ampliar, Quem faz a lei de terra é anti-escravista. Foram eles que lutaram para acabar com a escravidão. Não por sentimento humanitário, muito mais por questão da lógica econômica mesmo. Inclusive, alguns autores que eu li, eu cito aqui, inclusive o historiador que trabalhou no Silva, o menino Weiner, em que ele falou que a questão, inclusive, é que a terra ela tem uma econômica que a concepção que eu fiz é que não é para eles. Né? Essa interpretação que eu fiz, posso estar errada, mas e confesso que acredito nessa interpretação porque eu participei de um evento anterior em que um professor da Unicamp, que eu não sabia disso, disse que nos Estados Unidos, por exemplo, quando acabou a escravidão, cada família escrava recebeu aproximadamente 100 hectares de terra e uma mula. Quando acabou a escravidão, liberou e não teve acesso não. Então, na minha concepção, interpretando a leitura que eu fiz, a lei de terra está embutido essa intencionalidade de evitar o acesso da terra aos escravos. Posso estar errado, mas foi a interpretação que eu fiz. Esse professor. Legal. Bom, senhor, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, acompanhei a sua trajetória desde o seu primeiro ano. Desde a matrícula, professor. Desde a matrícula. Só estava no dia da minha matrícula. É verdade. E foi um prazer muito grande, professor João, fico muito feliz de ver você com essa conquista que é tão grande do ponto de vista pessoal e também profissional. Em primeiro lugar, meus parabéns para ti. O seu trabalho, Sebastião, faço também coisa aqui com o Valdo, no sentido de que espero que dê continuidade e que ele aborda uma quantidade de elementos, itens, tem uma quantidade de esferas aqui muito grande, né? Resvala um pouco, discute um pouco questão de forma agrária, questão de propriedade da terra indígena, questão dos quilômetros urbanos, situação desde o norte do país ao sul. Você está abordando uma quantidade aqui de problemas, ou pelo menos tocando uma quantidade de questões aqui muito grande. E isso, ao mesmo tempo, é uma qualidade muito grande, como diz o Ivaldo, que é um prazer ver um trabalho desse tipo, né? Porque a gente se toca de coisas que, como isso, as perguntas são interessantes, né? Que o Ivaldo colocou, afinal, podemos falar no quilombola brasileiro, etc. Mas também esbarra em algumas dificuldades, né? De equacionamento. Eu vou fazer uma série de questões aqui para ti, Sebastião, que são mais na ordem, se a gente pensar, talvez, equacionamento dessas questões gerais, que foi o que mais me preocupou em trabalhos de desenvolvimentos futuros daquilo que você faz. Eu vou começar por uma pequena só, pequeno problema formal, Sebastião, que é o seguinte: na página 46, isso é só um detalhe, né? Também concordo bem escrita, tudo. Mas aqui, que a comunidade quilombola Família Silva aceitou sequer discutir essa proposta, justificava essa posição por não estar realizando um ato de resistência a um mandato judicial, é mandado. Você trocou várias vezes mandado por mandato. Mandato é parlamentar. Isso. Aqui é mandador. Mandado. De mando. Então, isso é importante corrigir, inclusive já está sem chaves da técnica. É muita correção realmente importante de tocar. Acontece. Sim.
Por isso que tem banca com qualidade para ver. A segunda questão que eu queria colocar, vou colocar aqui uma pequena questão, que é um pouco formal, mas um pouco também caminhando na direção, que é a relação Estado-comunidades quilombolas, que você coloca, inclusive, no teu resumo. Eu particularmente sugeria também, talvez, outra redação aqui, um pouco da linha de algumas colocações de Valdo. Essa monografia enfoca as dinâmicas entre o Estado brasileiro e as comunidades quilombolas. Lembrando que as comunidades quilombolas não estão no Brasil. Existe uma coisa que é Estado brasileiro, outra coisa é o Estado brasileiro que se relaciona com a comunidade quilombola. Não sei, acho a colocação um pouco estranha, um pequeno problema formal. Também, no modo como você coloca, né, começa logo em seguida também o capítulo 8, né? A Constituição Federal do Brasil de 88, etc., desde o 5 de outubro, você começa com as legislações. Na verdade, Sebastião, pensando tanto na colocação anterior, né, as dinâmicas do Estado, as comunidades quilombolas, quanto a questão da Constituição Federal de 1988, e a maneira como você começa a introdução do seu TCC, eu, vendo ali a tua apresentação, você coloca a questão de maneira mais interessante. Na verdade, não é dinâmica entre Estado brasileiro e comunidades quilombolas. Né? Você pode passar de novo. Assim, ó, a relação entre agentes de Estado e comunidades quilombolas para reverter visões institucionais. Ali está mais interessante do que você colocar Estado brasileiro versus quilombolas. Porque eu acho que ali está muito mais claro o que você quer dizer, o que você persegue, na verdade, no seu trabalho. Eu estou colocando essa questão, Sebastião, pelo seguinte motivo. Na verdade, existe uma diferença entre a universalização de um direito, certo? E alcance material do direito constitucionalmente garantido. Você pode universalizar, por exemplo, o direito à educação. Não quer dizer que exista alcance material para isso. Não tem escola para todo mundo, não tem material, não tem professor. Universalizar direito é uma coisa, garantir o alcance material dele é outra. São coisas distintas. Por que essa distinção é importante? Porque essa distinção, na verdade, muda inclusive a arena da batalha. Muda o que está sendo reivindicado, muda o alvo, né? Se são instituições, se é a Constituição, se é o que. Muda sistemas de organização, né? Muda pleitos. É diferente. Essa diferença pode parecer sutil, mas ela é essencial no seu trabalho, porque é o que você está indicando. O seu problema não é a universalização de direito, nesse sentido. O seu problema é o alcance material dele. Como é que esse alcance material ele é garantido? Através de uma série de instruções, como você demonstra, e através de um conjunto enorme de sutilezas, né? Que é a margem de interpretação do juiz, né? O modo de operação de um órgão institucional, de um INCRA ou do Ministério Público. Né? São essas pequenas nuances, né? Ou definições que, na verdade, essas definições todas que você apresenta são interessantes por quê? Porque, na verdade, elas ensejam interpretações diferenciadas. Não porque em si elas contêm diferenças. Não contém. Na verdade, quando você diz, há uma perda, sim, há uma perda. Mas mesmo as formulações assim, mais limitadas do que um quilombo, por exemplo, elas poderiam, dentro de uma prática diferenciada, né, realizar aquilo que estava previsto nas definições anteriores. Então, na verdade, o que você está vendo é uma batalha de interpretações e elementos a partir dos quais as interpretações podem ser mobilizadas, ensejadas e manipuladas. E isso que eu achei tão interessante no seu trabalho, porque esse é um trabalho que requer uma sutileza de reflexão muito grande. E esse trabalho é um trabalho muito difícil de ser feito, porque realmente você está pesquisando pistas, né, que muitas vezes elas não são claras. Entre uma definição e a sua aplicação, nesse sentido também, eu estou colocando tudo isso porque eu vejo uma série de questões entram aí. Né? Por exemplo, a questão do empoderamento, né? Que aparece na página 48.
Estou trabalhando a questão de empoderamento. Não, 51, desculpa. 51. Você adota a definição da Maria Helena Zamorra, né? A questão de uma consciência coletiva da dependência social e da dominação política. Mais adiante, ele vai além de noções de cidadania e direitos humanos, para incluir a compreensão da realidade do seu meio, social, político, econômico, ecológico e cultural. Eu não sei se a realidade do meio social, político, econômico, ecológico e cultural não é uma noção de democracia e de direito humano. Eu não sei se é outra coisa, como ela coloca aqui, entende? É a mesma coisa. Estamos no campo que, novamente, desse alcance material do direito. Portanto, não é distinto. E é o que me deixa, às vezes, com o pé atrás com a noção de empoderamento, porque às vezes dá essa impressão. Dá a impressão de cisão num conjunto de análises que eu não sei se são esferas diferenciadas. Do mesmo ponto de vista, colocaria a mesma questão em relação, por exemplo, à questão da sensibilidade na página 63. Né? Quando você começa a trabalhar toda a questão da sensibilidade de um juiz, de ações do Ministério Público Federal, que garantiu, né, aqui uma série de conquistas na Chácara das Rosas, etc. O que me chama a atenção aqui, né? É que quando nós estamos trabalhando, vou pegar uma definição de direito, de reivindicação de direito do Axel Honneth, né, dizendo o seguinte: o que é reivindicar um direito? É levantar pretensões cuja satisfação pessoal se considera justificada. O problema é o seguinte: quando você levanta uma pretensão cuja satisfação pessoal se considera justificada, você imediatamente cai no campo do simbólico. Ou seja, é justificada por quê? O que eu quero dizer é o seguinte: o direito não é um direito dado. Aí nós estamos num campo que é o campo do bem e do mal. E a questão é mais complexa do que essa. E aí, a partir dessa definição simples até do Honneth, que a gente consegue equacionar os papéis. Por quê? Porque quando você levanta uma pretensão, né, que você está pensando que a satisfação dela se justifica, você equaciona a ação dos outros agentes, no mínimo, das instituições públicas e da universidade. Por quê? Porque são elas que levantam, né, simbolicamente a justificativa dessas ações. Por que satisfazer? Qual é a razão? Qual é a motivação disso tudo? Em grande medida, um relatório é exatamente isso. Por que o relatório? Estou colocando isso por quê? Porque é isso que explica por que o relatório tem um impacto para além do relatório. Ele tem um impacto para além do relatório, por quê? Porque a questão não é justificar apenas, né, o direito à terra, mas é o primeiro tipo de reconhecimento, às vezes, que as pessoas têm de um órgão que é externo ao quilombo, da existência do quilombo enquanto tal, ou seja, da existência das pessoas enquanto pessoas dotadas de um poder reivindicatório. E isso causa um efeito. Ainda que a linguagem, às vezes, seja díspare. E ajustar essa linguagem é um desafio brutal. Né? Você sabe disso. E é bem confuso. Esse ajuste que é, inclusive, boa parte dos nossos percalços, né? Universidade, quilombos, instituições públicas, né? Porque a gente está ali, como ele é recebido, não é necessariamente como peça de um processo, mas ele é recebido como reconhecimento de uma condição humana. E isso causa um efeito. As pessoas se apegam muito fortemente a isso. Sem, às vezes, entender claramente o mecanismo jurídico implicado por trás. E isso é uma coisa muito rica, inclusive, que existe uma relação. Rica é difícil. Porque você precisa, depois disso, enfim, ajustar um monte de coisas. E aí que torna difícil, e eu vou parafrasear um amigo meu, que sempre disse a verdade. É aí que torna a verdade difícil, porque ela não é evidente,
há um descompasso ali que precisa ser trabalhado. Né? E aí é um elogio à tua última colocação, né? E a tua última frase, que eu li nesse sentido. A questão não é simplesmente não mentir, né? Não é esse problema simplório que eu entendi que você estava se colocando, mas é um problema complicado de ajustar expectativas, entendimentos, né? Possibilidades e reconhecimentos em esferas diferenciadas, o que elas provocam em termos diferenciados, pessoais, institucionais, etc. E aí gostei muito de ler a tua frase aqui. Ou seja, na verdade o que eu estou chamando a atenção é que toda vez que a pessoa pensa a si mesmo, o outro, como nós estamos pensando, quer dizer, a questão de ser portador de direitos, né? O que a gente pensa inversamente é que isso implica, né, a compreensão das obrigações que temos face ao outro. Esse é o problema. O que eu quero dizer é o seguinte: na verdade, essas transformações de linguagem todas que você coloca aqui, né, entre o que é a Planeta dos Macacos e a resistência a isso, certamente a noção pejorativa de Planeta dos Macacos, ela não aparece como tal em nenhuma peça de resistência à cessão dos direitos dos quilombolas. Por quê? Porque nós estamos no campo de um direito que já é universal e ninguém pode contestar com base nisso. Isso acaba sendo transmudado. Transmudado em quê? Em dificuldades jurídicas, institucionais. Essa transmutação, ela precisa ser destrinchada, para a gente ver como ela aparece e como ela opera. Porque o problema de combater o racismo é esse. Não combater o racismo não é combater o racista que xingou alguém na rua. Esse, de certo modo, é fácil combater. O problema é combater o racismo, que ele aparece através desses outros mecanismos. Esse primeiro, inclusive, é evidente, né? É fácil, enfim. Na pior das hipóteses, um tapa na cara. Mas outras transmutações legais disso são muito mais complicadas de agir. E parece que nós servimos. Inclusive. Oi? Tapa na cara dando recomendação. Mas enfim, é nesse sentido que eu coloquei aquelas questões iniciais, entende? Desse reconhecimento, né? E desses elementos, dessas obrigações frente ao outro. Que aí, nesse sentido, eu não sei se essa sua maneira final aqui de colocar a questão não é mais rica do que as dicotomias iniciais, não só Estado, brasileiro, quilombolas, mas também sensibilidade das pessoas. A sensibilidade ela está perfeitamente dentro, né? Não está fora do aspecto legal, entende? Ela está absolutamente inserida dentro, faz parte. É um elemento. Por quê? É um elemento do reconhecimento, da criação da justificativa dele, sem o qual você não tem, né, a bandeira da satisfação, do atendimento. Então, a minha sugestão, um pouco essa, não tenho muita pergunta para te fazer, mas a minha sugestão é um pouco essa, né? É você eliminar um pouco das dicotomias, sensibilidade, Estado, órgão, insuficiência legal, meio social, né? Brasil, etc., e tentar pensar alguns conceitos que te permitam transitar por esses elementos, né? E definindo um pouquinho melhor, talvez, o que você entende por direito, o que você entende por reivindicação de direito, o que você entende por esses elementos, as práticas relativas a ele. O que te faria, eu acho, facilitaria o seu diálogo, talvez com questão movimento sem terra, com questão indígena, que eu acho também completamente diferente, outra lógica, outra dinâmica. Mas talvez facilitasse nesse sentido, né? Porque você estaria jogando talvez por uma esfera onde isso faça mais claro. Por último, Sebastião, eu queria elogiar algumas colocações também. Eu gostei muito das situações que você fez
transformações urbanas, aqui da cidade de Porto Alegre, né? Às vezes o chocolatão ali eu achei divertidíssimo, né? Porque é isso mesmo, você tem toda a razão. É uma concepção imagética de cidade, né? Que está em jogo ali. Obviamente não é a qualidade de vida das pessoas que estão lá sendo movidas num quilombo urbano, ou num bairro qualquer. É outra coisa que está em jogo. E nesse sentido está diretamente dentro dessa questão das reivindicações de direitos. E gostei muito da maneira como você coloca nesse descompasso, essas dificuldades todas. Uma solução que você aponta, que vocês usaram no INCRA, que é interessantíssimo, que você podia até ter explorado mais nesse sentido que eu estou colocando agora, é o TAC, que eu gostei muito, que é justamente isso. Uma coisa são os nomes, outra coisa são os métodos dela e o que a gente faz com isso. TAC foi uma invenção de vocês? Não. O título de grande hipótese. Oi? O TAC já existe. Já existia? Não. É o anterior do quadrinho anterior. Vai no quadrinho. Vai para no É o quadrinho. termo de... O termo de grande hipótese de Silva. Isso, esse termo de reconhecimento de posse. Ótimo. Esse é o campo, mas esse é o campo do direito. Não, no tá quadro, fora no dele. quadro. Aí, Assim como a estratégia não está fora. Ou obrigada. seja, eu quero dizer o seguinte, que legalmente não vai se implantar, entende, essa norma que você está desejando. Ela se implanta muito mais a partir de uma prática, a partir do reconhecimento, que não é um reconhecimento apenas legal, mas é um hábito em relação a esse reconhecimento legal, essa norma. E que, nesse sentido, essas ações são extremamente significativas e, por fim, só isso nos complementos em relação a ela. Obrigado. Rapidamente, porque eu acabei pegando 2 semanas do Ivaldo e depois. Mas, assim, a questão da lei, né? Muita lei. Até porque, de fato, a minha intenção era conceptualizar aonde eu queria chegar, né? Então, por isso que tem muito lei, né? Terra, etc. Para que o leitor um pouco menos informado possa se achar nesse caminho, né? E sobre eu não tenho bola de reforma agrária. Eu lembro que um colega meu de trabalho, numa questão lá de resina seca, em que lá 100 famílias, ou melhor, 100 famílias estão reivindicando 100 hectares, 110 hectares. Então, é menos de hectares para aquela família, mas é aquilo que eles querem porque nem todos são agricultores, não. Vai fazer uma vila. Exatamente. Então, meu colega disse para ele assim, sabe o que você deve fazer? Você deve ligar para o trevo ali de acesso à restina seca e acampar e reivindicar uma outra terra, que essa terra não dá para vocês. Então, essa é a diferença entre reforma agrária e não. Os quilombolas não querem uma outra terra. Eles não querem terra para plantar. Eles querem aquela terra. Mesmo que aquela terra seja muito menor do que em terra de eles necessariamente, por causa de São Miguel. Eles são 100 famílias para 110 hectares. Então, é menos de 1 hectare. Mas só que na divisão deles, alguém vai estar 6, vai ter 8, porque são agricultores. Outro pode ser só para demorada. Mas aquela comunidade ela é formada dessa forma. Então, essa tem outro sentido. Não só o sentido. E Caleb, me lembrou aquelas aulas lá, né? Fiz 2 cadeiras contigo agora, me voltei no tempo agora, depois que tu colocou. Mas eu acho que foi muito importante isso, porque, de fato, quando a gente faz uma monografia dessa, a gente, claro, com toda a orientação, mas é um pouco, né, do que a gente consegue naquele momento, né? Então, eu falando assim agora, podia ser assim, um pouco mais eu disse para a minha orientadora, acho que ela não gostou muito, que de fato essa monografia eu podia colocar mais 20 casos, né? 30 talvez, porque eu vivi isso. É o meu diário de campo de 29 anos. 7 só para ter uma bola. Então, de fato, essas duas colocações, elas talvez podiam ser um pouco mais aprofundadas e essa tua análise, assim, eu confesso que até me surpreendeu, porque eu não pensei nisso antes, né? Porque eu não pensei que não tem, né?
Mas esse é fazer uma tabela dessa que ia dobrar e cair na porta, porque são vários, e como foi colocado, a comunidade quilombola são comunidades quilombolas, mas cada uma tem a sua característica, tem a sua forma, e tem os seus aspectos de locais ali, né, deles mesmo. Então, essa memografia, ela é de fato, eu posso dizer que tudo isso que está aqui, eu vivi mesmo, né, e tentei colocar ela aqui. Gostaria muito de ter essa percepção um pouco mais, mas eu chego lá, já tem mais umas coisas aí. Mais uns 2, 9 no mestrado, doutorado, eu consigo também. Mas mestrado, doutorado, eu te garanto que eu chego lá. Mas, olha, eu não sei se é muito, mas agradecer essas contribuições, porque, de fato, eu estava muito receio quando eu vi a minha orientadora botou no site, lá no negócio lá do NAS, e comecei a receber e-mail de gente de São Paulo, de Brasília. Henrique, parabéns, gente que eu nem consigo ligar o nome da pessoa. Henrique, eu não vou, mas não sei o que. As pessoas... Tinha até uma denúncia lá, né? Você poderia estar perfeito no Pará. Não pode ir no Pará. Começou a aparecer Não, a peculiaridade que parabenizava e dizia que se eu tivesse ficado em Belém, eu seria prefeito. Mas eu fiquei muito ansioso de as pessoas que viriam, porque, de fato, essa tomografia, ele falou essa coisa, que assim, porque é o retrato de hoje, assim, né, da minha análise de coisas que eu vivi, né, que eu tentei colocar e faltou muitas coisas, né, ouvindo agora assim vocês, mas eu posso dizer, isso, a minha monografia, ela é um diário de campo de coisas que eu vivi, né, e essa sensibilidade que tu coloca, ela está aqui dentro, assim. Isso, professor. Eu agradeço. Não sei se... Sebastião, da banca, como orientadora, em algum lugar, vou fazer o relógio correr ao meu favor também, falando desse lado. Né? Primeiro, agradecer as contribuições da banca, e especialmente porque te apontaram novas perspectivas, algumas fragilidades, poderia, ou seja, com uma sede, uma expectativa de que esse trabalho tenha uma continuidade. A gente tem um diálogo bastante intenso de vários pesquisadores, e talvez isso reflita o ambiente, não só da URGS, mas também das intensas trocas que a gente faz sobre o tema quilombola aqui na universidade. E eu vejo, por exemplo, uma onipresença também em algumas partes do trabalho do Sebastião, de um departamento que a gente talvez não faça trocas tão diretas de banca, como a historiografia. Né? Então, um pouco respondendo ao Ivaldo, acho que com relação à lei de terras e o trabalho do Sebastião, sempre teve uma percepção de que o mundo das leis não cria o mundo. Né? Tem um horizonte de disputa também política, isso a gente sempre trabalhou nesse nosso ambiente de interlocução. Até porque, se a gente for pegar a risca, a lei de terras, os historiadores vão primeiro dizer que é uma lei que não teve efeito nenhum nos últimos anos. Né? Ou seja, uma lei que fez com que se fizessem buscas para detectar quais eram as terras devolutas ou não eram, ela foi muito mais um indicador para mover o mundo agrário do que simplesmente uma lei que se implantou exatamente em 1850. Mas, ainda muito orientados pelo trabalho da Maria Célia Azevedo, chamado Onda Negra e Medo Branco, acho que aí sim ela consegue dar, por parte da historiografia, um ambiente de debates parlamentares, mostrando como esses sujeitos políticos parlamentares estavam, de fato, calculando os seus ganhos de força. E nesse sentido, tanto a lei de terra, quanto a lei Eusébio Queiroz, e uma série de outras leis estavam sendo debatidas pelos mesmos atores nos mesmos eventos parlamentares. Por isso, essa conexão, eu acho que pode ser, ao longo do tempo, ideologizada pelos movimentos sociais, mas a própria historiografia já aponta que existe um ambiente de debates parlamentares em que essas coisas estão intensamente conectadas inclusive com a substituição de mão de obra, com o fato de
colocar como saída para não considerar a mão de obra dos diversos algo considerável como braços trabalhadores, considerar então a imigração agenciada pelo próprio Estado, que é alguma coisa que se faz nesse âmbito da possibilidade de compra e venda de terra. Então a gente tem esse diálogo com a historiografia, ela nunca está muito presente nas nossas bancas, né? Mas enfim, talvez aí fique num terreno ideologizado, sim, mas existem trabalhos de historiadores que fazem esse tipo de ambientação da lei de terras, mesmo sabendo que a lei de terras em 1850 não mudou o cenário da noite para o dia e, portanto, ela foi mais uma peça dentro de dinâmicas mais potentes. E eu acho interessante, porque o tema quilombola mostra o quanto a gente precisa de um diálogo de várias áreas de conhecimento, né? Tu apontou para a gente coisas desse espaço, espaço agrícola, espaço-tempo que tem que ser considerado, né? Eu acho que tem alguma coisa que ainda está no mundo da caixa em stand-by, que é o fato do Sebastião ser, por ofício, um agrimensor, ou seja, ter um domínio da espacialidade e tal, que também pode ser usado como recurso para o futuro trabalho, que a gente explorou muito pouco aqui nas ciências sociais, como poderia ter explorado muito mais os espaços das paisagens, dos geógrafos, também para pensar a questão quilombola em outros sentidos. Então a gente vai aprendendo com essas interlocuções e abrindo mais portas, né, de percepções possíveis, né, acadêmicas, que se conjugam esses trabalhos do quilombola. Eu fico muito feliz de ter também o meu colega Caleb falando sobre essas sensibilidades que estão dentro desses sentidos ampliados de direitos humanos. Eu acho que sim, acho que uma das tentativas foi, nesse percurso que o Sebastião faz, se desvencilhando dessa posição tão fixa como agente e participante do INCRA, fazer uma reflexão sobre isso foi também fazer uma reflexão tentando sair do mundo das leis e das regras e observando como de fato elas têm dinâmica, as pessoas que se envolvem, como é que elas operacionalizam. Então eu acho que são os primeiros voos do Sebastião nesse sentido e fico bastante feliz por ter estimulado ele, porque como orientador eu tive um enorme cuidado também, né, de não dizer para ele, já me aconselhar, mas não diz para ele de maneira nenhuma, senão ele se assusta. Ou seja, não diz para ele que isso pode se tornar um livro, porque ele vai ficar assustado. Né? Então eu tive o maior cuidado de não assustá-lo, né, com um horizonte acadêmico que realmente eu vejo que pode ser muito mais amplificado, muito maior, e que nesse momento ele tinha que ter certeza daquilo que ele poderia alcançar e que ele realizou de uma maneira tão autônoma e tão envolvida, e eu acho que com uma enorme sensibilidade, sim, mas com uma tremenda paixão, que eu acho que é o que faz e que tem feito diferença nos nossos trabalhos. Eu agradeço a todas as suas atribuições e especialmente a Sebastião por ter finalizado em 4 anos, né? Sem prolongações, impressionante isso, né? A gente viu um... Correndo pelos corredores. Então, isso me mostra que ele tem energia suficiente para outros voos, então, em mestrado, doutorado, qualquer coisa. Eu peço, então, que vocês não tenham tempo de deliberações, ler a ata de apresentação do trabalho de conclusão, aos 15 dias do mês de dezembro do ano de 2011, às 14 horas, na sala 205 do prédio do FCH, realizou-se a apresentação do trabalho de conclusão do aluno Sebastião Henrique Santos Lima, intitulado Entre as Lógicas do Estado e as Comunidades Quilombolas, reflexões sobre os percursos administrativos da regulamentação fundiária. Requisito parcial para obtenção do título de bacharel em Ciências Sociais referente à disciplina HUM 05860, trabalho de conclusão. O referido aluno teve como orientadora a professora doutora Denise Jardim, sendo que a banca examinadora foi composta pelos professores professora Denise Jardim, professor Ivaldo Guerni e professor Caleb Faria Alves. O conceito atribuído foi